versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. Amém, queridos? Deus, essa tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Então que ela possa cortar nas nossas vidas essa noite tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai. Espírito Santo, temos fome e sede de Ti, Senhor. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, Pai. Diz assim a palavra de Deus: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a palavra de Deus começa a dar alguns conselhos para o povo dele, o Senhor. O primeiro conselho que Deus ele ensina para o seu povo é: teme a Deus, aparta-te do pecado, aparta-te da iniquidade, foge da aparência do mal. O segundo conselho que o Senhor dá para o povo dele é: guarda os meus mandamentos, me obedece, segue a minha palavra, filho. Porque Jesus só pode salvar quem obedece a Ele. Quem não obedece a Ele, a sua palavra, não pode ser salvo. Obedece meus mandamentos, cumpre o que a palavra ordena, te ensina. É como Tiago diz em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Por quê, querido? Porque não vai valer a pena ter falso discurso. Você pode ter falso discurso para o seu patrão, para o seu chefe, para o Trump. Você pode ter falso discurso para quem você quiser. Você só não pode ter falso discurso para as coisas de Deus. E muito menos para qualquer pessoa. Claro que eu estou brincando. Mas tem pessoas que são doutoradas, PhD, em se desculparem de coisas que não podem fazer e continuam fazendo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e vai para o inferno assim, se não converter. Essa que é a grande realidade. Se não mudar de vida, se não encontrar o metanoia. Mas eu não quero falar de temer ao Senhor, porque você já sabe muito bem, né, que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é guardar seus mandamentos. Eu quero falar sobre o versículo 14 que diz de Eclesiastes 12, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo, não é? E até o que está encoberto. Ele está frisando, chamando a atenção. E até tudo o que está encoberto. Eu quero falar, querido, exatamente da prestação de contas que um dia todos nós vamos ter diante do Senhor. Naquele dia, querido, todos irão comparecer diante do julgamento do Senhor. E há uma coisa que nós precisamos entender: ninguém vai escapar. E não tem jeitinho brasileiro. Mas a grande seriedade, realidade e verdade é: Deus não julgará apenas as nossas ações, as ações das pessoas. Ele não vai julgar somente isso. Ele vai julgar até as suas atitudes públicas ou ocultas, até as suas intenções. Ele vai julgar até os segredos dos homens.
tudo que o homem fez durante a sua vida na terra, tudo que o homem falou, e o homem aqui é genérico, homem, mulher, qualquer ser humano, tudo que o homem pensou, até o que você está pensando agora, Deus vai julgar. Todo sentimento, todo sentido, qualquer coisa, mesmo que tenha sido feito e realizado nas mais profundas trevas, será trazido à plena luz do dia. Tudo que foi feito na calada da noite, debaixo dos lençóis, no anonimato da escuridão, tudo será proclamado para todas as pessoas ouvirem. Escute. E lá não vai ter o bip. Lá vai ser sem bip. Você já deve ter visto alguma programação, algum áudio, que alguém diga alguma coisa indevida, então o repórter ou a televisão ou a rádio coloca para você não ouvir o que foi dito. Mas naquele dia vai ser falado tudo que foi falado, pronunciado, até no cochicho do ouvido, até no dedo do teclado, tudo será colocado em pratos limpos diante daquele que nós vamos prestar contas. E eu quero trazer essa palavra para você essa noite. Naquele dia, Deus destampará o fosso do nosso coração, do coração do homem, e revelará seus segredos, bons ou ruins. Porque Deus há de trazer a juízo todos que passaram neste mundo. As suas obras serão julgadas, suas ações, suas atitudes. E eu quero te ensinar algo que o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida sobre essa passagem. Se eu perguntar para você, qual desses são parecidos? E qual é o diferente? Certeza absoluta vocês diriam a mesma coisa todos. Mas é aí que está a grande lição dessa palavra de Deus trazer tudo a juízo. Porque naquele dia o que vai ser julgado vai ser os frutos, as intenções. E não é o que o profeta Samuel aprendeu do Senhor que vai valer. Não é o exterior, mas é o interior. É o que está aqui dentro do homem. O homem vai ser julgado por aquilo que está dentro. O Senhor falou, não se preocupa com o que você está comendo, se está comendo com a mão suja ali. Não, essas coisas não matam o homem. O que mata o homem é o que sai de dentro do coração do homem. E aqui é um exemplo clássico que naquele dia nós vamos estar surpresos com muitas coisas, com muitas pessoas. Uma delas é muita gente que a gente acha que vai estar, não vai estar. E muita gente que a gente acha que não vai estar, vai estar. Mas a maior surpresa que você vai ter é se você vai estar lá. E aqui exemplifica o homem. Muitos julgariam esta pessoa pela sua roupa, pela sua vestimenta, pelo seu jeito diferente de ser. E enquadraria esses dois aqui, esses dois amigões aqui, como crentes. Mas eu quero quebrar um tabu aqui essa noite, mostrando para você a palavra de Deus, que diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus. Sabe, querido, a Bíblia diz que o Senhor Jesus tomou o escrito de dívida que era contra as nossas vidas e o cravou na cruz. Portanto, não há ninguém aqui que é merecedor do céu. Nós somos merecedores todos, sem exceção, do inferno.
Se não fosse a graça salvífica de Jesus, se não fosse a justificação pelo sangue de Jesus, nenhum de vocês, a começar por mim, estaria aqui dentro esta noite para aprender essas verdades de Deus. Mas o que faz a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher? É o que está dentro. É o sangue do Cordeiro que foi derramado pelas nossas vidas. E embora todos nós, sem exceção, olharíamos para esse indivíduo e pensaríamos que ele também não estaria lá, mas o que está dentro dele é o sangue do Cordeiro que perdoa todos os pecados. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Mas naquele dia, esse não pode entrar. Porque embora que ele pareça, ele não é. Porque dentro dele, algo que leva à condenação eterna. Pecado. Que condena. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente maior, é a vida eterna em Cristo Jesus, e pelo seu sangue nós temos livre acesso. Pelo seu sangue nós temos perdão dos nossos pecados. E naquele dia que nós seremos julgados, a única coisa que nos vai fazer entrar na eternidade é se o sangue estava nos umbrais da sua vida, do seu coração. E o exemplo que eu quero ensinar para você, o ensinamento que eu quero ensinar para você, é a primeira coisa que a gente aprende. O que vai acontecer naquele dia. O que vai acontecer é que exatamente o Provérbios 12 vai se cumprir. Jesus Cristo vai julgar seu povo. A Bíblia diz em Filipenses 2, 9 e 10. Abra sua Bíblia. Quero ler vários textos das Escrituras hoje, para que a gente possa entender a seriedade deste dia, que será o dia mais feliz para alguns, poucos, e o dia mais terrível para muitos. Filipenses 2, versículo 9 e 10, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que eu não pude concordar com a revista Life semana passada, quando eles colocaram Jesus em pé de igualdade com os 99 pessoas que dizem que mudaram o mundo. Não posso, porque diante daquele trono, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar diante do juiz dos juízes. A Bíblia diz em Mateus 25, 31, coloca no telão por favor, Mateus capítulo 31, até o versículo 31 até o versículo 33. Mateus 5, 31. Olha só o que o Senhor Jesus naquele dia vai fazer. Primeira coisa que nós aprendemos sobre Deus nos julgar naquele dia é que o Senhor vai 25, desculpa, querido. 25, 31. Deus vai julgar o seu povo.
Hebreus fala que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. 25:31, por favor, querido, para a gente ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à sua esquerda. O Senhor Jesus fará isso aqui, ele vai colocar as ovelhas à direita e vai colocar o bode à esquerda. Pastor, quem é a ovelha? A ovelha é aquele que segue a Jesus, que ama Jesus, que anda em pastos verdejantes. Pastor, quem é o bode? O bode é aquele que vive no pecado. E naquele dia, todos os bodes que estão na face da terra, dentro da igreja ou fora da igreja, serão julgados e colocados à parte, separados das ovelhas, e receberão a condenação eterna, por não amarem ao Senhor, não amarem os ensinamentos do Senhor, não obedecerem a sua palavra. Que a gente tem que aprender, porque isso aqui é uma coisa muito séria. Eu estava ontem vendo um vídeo, e aí o vídeo abaixo eu vi uma frase, eu printei aquela foto, mandei para os irmãos hoje, de igrejas que não pregam sobre a ira de Deus. Aquela foto foi postada ontem. Há quantas semanas nós estamos estudando nas quartas-feiras sobre a ira de Deus aqui, irmãos? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas não conhecem a Deus na nossa geração, na sua grande totalidade, com raríssimas exceções. Há pessoas que dizem que conhecem, outras que conhecem de ouvir falar, mas a grande maioria não conhece nada, porque quando você conhece a Deus, a primeira coisa que acontece com você, você perde totalmente o controle da sua vida e o entrega a Ele. É a primeira coisa. Você começa a amá-lo e amá-lo de todo o seu coração. Olha o que diz Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, querido, o julgamento vai ter, e o Senhor Jesus vai estar sentado sobre o trono, e todos aqueles que brincaram com o Senhor, todos aqueles que cochearam de dois pensamentos, todos aqueles que viveram uma vida de duplo ânimo, uma hora se anima para as coisas de Deus, outra hora para as coisas do mundo, aqueles que viveram uma vida relaxadamente na obra do Senhor, na seara do Senhor, vão se arrepender, porque a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que o Senhor vai julgar o seu povo naquele dia. Por isso, querido, Pedro ele diz para a igreja, se a gente sabe que tudo isso vai perecer, que pessoas vocês devem ser em santo trato de procedimento? Ele fala que a gente é forasteiro, a gente deve andar com como? Com temor, tremor. Querido, nós estamos vendo dias tão maus, dias tão perigosos. As pessoas estão trocando o que é certo, que é a palavra de Deus, por aquilo que eles pensam que dá certo, porque nunca vai dar certo. Pode dar certo 50 anos, 40, até 60, 70, mas naquele dia vão se arrepender. Porque se a vida não foi construída sobre a rocha que é Jesus, a palavra não direcionou, não guiou, está tudo errado. Não há como escapar da mão de Deus. E o pior, se é que eu posso dizer que é pior, é que hoje Jesus é o nosso advogado. Ele vai advogar a tua causa, minha causa, sua causa. Mas naquele dia,
Ele vai ser o advogado que sabe tudo, que vai te julgar como juiz. Você já percebeu? Você já percebeu que o advogado, ele sabe tudo do cliente? A pessoa vai lá, abre o coração, olha, aconteceu assim, assado. Aí o advogado vai o quê? Vai tentar argumentar com o juiz para defender, para ter um argumento sólido, para tentar inocentar a pessoa. Mas com Jesus não vai ter isso. Porque naquele dia ele vai ser o advogado, que vai ser o juiz. Ou seja, tudo que o ser humano fez, pensou, falou, está todas as coisas nuas e patentes aos olhos daqueles que vamos prestar contas. Primeira coisa que entendemos, que aprendemos, que o Senhor vai nos julgar. Segunda coisa, tudo, fala comigo, tudo será revelado. Mateus 12, 36 e o 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, tola, fútil, inútil, qualquer palavra vazia, escute bem, tudo será o quê? Julgado naquele dia. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra frívola, ociosa, fútil, tola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A pessoa está lá sozinha no trabalho dela, aí encontrou o amigo e falou assim, ninguém ouviu. O patrão não viu, o colega do trabalho não viu, a mãe, o pai, o irmão, o tio, o bisavô. Mas até aquele cochicho vai ser julgado por Jesus. Por isso a Bíblia diz, querido, que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Por isso que a Bíblia diz que sai da vossa boca somente o que for para edificar, para construir. Porque, querido, tem pessoas que destroem casamentos, ministério, igrejas, reputações com a própria boca. Tiago fala que a língua é o menor dos membros, mas ela não só põe as pessoas dentro do inferno eterno de fogo, como ela mesma é colocada nas chamas do inferno. Quem dirá a passagem das Escrituras em que Jesus narra o rico com Lázaro, quando ele chegou diante de Abraão e pediu para refrescar a língua naquela grande tormenta. Pediu para molhar o dedo. Vocês estão entendendo que seriedade? Sabe de uma coisa, querido? Tem pessoas na face da terra que escutam uma palavra dessa, que o diabo sequer tem um trabalho de roubar essa palavra do coração dela, porque ela já não aceita, ela fecha os ouvidos, tampa o coração, para que ela não seja salva. Mas a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É por isso que a Bíblia fala, se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres, você vai ser salvo. Só que a palavra tem que ser acompanhada com a obediência. A palavra tem que ser acompanhada com um sim. A palavra pronunciada da minha boca, da sua boca, tem que ser acompanhada com rejeitar tudo aquilo que não é de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. E o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo o quê? Vida eterna, se nós guardarmos a palavra de Deus, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou condenação e morte eterna, se a gente fizer assim para a palavra de Deus, se eu fizer assim, se eu for apenas um crente farmacêutico, venho aqui, passo a prescrição médica para você, a receita médica, e eu não tomo nenhum comprimido que eu estou dando para você. Que Deus nos livre disso, amém, queridos? Olha o que diz Lucas 12, 2. Jesus falando
tudo o que está encoberto vai ser descoberto, e o que está escondido vai ser conhecido, vai ser revelado, vai ser mostrado, vai ser sabido. Versículo 3: assim tudo que vocês disserem dentro de um quarto escuro fechado será anunciado abertamente, em plena luz do dia. Queridas, as pessoas, você já percebeu? Alguma pessoa, quando vai falar mal da outra, ela tem a tendência a fazer isso aqui. Ela olha assim e olha assim para ver se alguém está vendo, ou se alguém vai escutar o que ela vai falar. Mas na verdade, ela não precisava fazer assim ou assim, nem assim, nem assim. Ela só precisa fazer assim. Ele está me vendo. E é pela minha palavra que eu vou ser julgado naquele dia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nossa geração tem tudo na mão. Se você quiser ser um estudioso das escrituras, você está com a faca, o queijo na mão, um prato para partir o queijo. Preferência se for Minas. Mas acontece, querido, que o entretenimento, as mídias sociais, as TVs a cabo, os programas, os shows, as novelas, têm roubado as pessoas de Deus e elas não sabem. Um dia desse eu vi um videozinho e eu vi as pessoas, elas namorando com o celular na mão, elas na mesa com o celular, um desenho animado, você já deve ter visto isso, você já deve ter recebido isso. E eu e meu irmão do Brasil falou uma coisa séria. Ele falou assim: Geraldo, essa é a nossa geração. As pessoas são escravas. Irmão, se eu dizer para você que você não pode viver sem celular, você vai falar: pastor, não posso mesmo não. Eu falei: nem eu. Então, já que a gente não pode viver sem celular, vamos transformar o nosso celular em bênção para a nossa vida. Use ele como uma ferramenta de bênção. Escute pregações, canções, música, coloque concordância bíblica no seu celular, coloque léxicos no seu celular, você vai ver a palavra no hebraico, no hebraico, no grego. Estude. Não perca seu tempo, querido, com coisas vãs que querem roubar você de Deus. E aí, queridos, vale joguinho, viu? Há muito tempo atrás, eu me deparei com o meu celular, com alguns jogos eletrônicos. Estou falando de mim, viu, querido? Estou me expondo para você. E quando eu estava vendo meu celular, jogos muito bons, diga-se de passagem, que não tem pecado nenhum, porque disse uma coisa para você, como seu pastor: se você tem Fortnite no seu celular, o seu filho, jogo de zumbi, vídeo, você precisa rever seus conceitos, sua fé, porque tem coisa que é incompatível com a graça, com o reino de Deus. Se você está jogando jogo na sua casa, que primeiro está te roubando de Deus, você não tem tempo para a palavra, você não tem tempo para ler, você não tem tempo para meditar, esse jogo vai te jogar dentro do inferno. Pode escrever o que eu estou te falando. E não precisa assim, ó, você começar, o Espírito Santo faz coisas tão certinho, olha, o mais bonitinho, porque nem tudo que reluz, esse douradinho aqui, é ouro. Toma cuidado com o que você está vendo, querido, porque aquilo que parece que é inocente, é aquilo que tem perigo para prender a tua alma nessa terra. Jesus disse que nós não podemos amar as coisas do mundo. Então, querido, aí você gosta de jogo. Meu irmão, tem tanto jogo da Bíblia para você colocar no seu celular, para o seu filho se encher do Espírito Santo de Deus, tanta palavra cruzada cristã, para você aprender a Bíblia. Então você tem que usar o teu celular com sabedoria. Que o problema não está em ter celular.
O problema está em não saber usar o celular. Porque o celular se torna uma pedra de tropeço para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Porque ele quer o quê? Ele quer te roubar de Deus. Ele quer extrair de você tudo aquilo que é de Deus, para você ficar como uma laranja murcha, seca. Aí na hora da aprovação não tem nem força para orar. Por quê? Porque está murcho. Não tem o poder do Espírito. A Bíblia diz, querido, enchei-vos do Espírito. Não é um pedido, pelo amor de Deus, entenda isso na sua fé. É um mandamento. É uma ordem. Agora, para você se encher do Espírito, você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que se policiar. Aí eu peguei todos aqueles joguinhos que... E há muito tempo atrás eu disse, para a glória de Deus, deletei todos os jogos que eu tinha. E hoje meu celular tem 3 joguinhos, salve se eu não me engano, porque eu não brinco mais, que o Daniel instalou para ele brincar. Mas tudo policiado. Tudo observado. Porque, querido, se tem uma coisa que vai jogar muita gente para o inferno, para o buraco aquele dia, é aquela cançãozinha. Não tem nada a ver. Isso é normal. Todo mundo faz, gente. Qual o problema? O pastor é muito radical. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Querido, eu não sou radical. Estou tentando, estou lutando, estou suando a camisa para ser. Radical é quem mediu o universo a palmos e entrou dentro da barriga de uma mulher e ficou lá dentro 9 meses. Esse é radical. E ainda por cima morreu numa cruz, sangrando por sua causa, para minha causa, para nos livrar da ira vindoura, da condenação eterna. Então, querido, vamos aprender com Jesus. Vamos entender que Deus está falando algo sério. Ele tá ensinando algo sério para as nossas vidas. Tudo vai ser falado o quê? Abertamente. Então, quem é que você tem que temer aqui nessa terra? Jesus ensina. Quem que você tem que ter medo, tremor? Jesus, ele ensina uma grande palavra, ele fala assim, eu afirmo a todos vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem matar mais nada. Temei aquele antes, que tem poder de pegar o seu corpo e a sua alma e jogar no inferno. Esse você tem que temer. Esse você tem que ter tremor. Esse você tem que entender que com ele nenhum de nós pode brincar. Nenhum de nós pode procrastinar. E você já percebeu que a nossa sociedade, ela é mentora de você, de qualquer pessoa nesse mundo, de procrastinar as coisas de Deus, com valores errados, ensinamentos anti-Deus, antibíblico. Quero dizer uma coisa para você. Nenhum de nós vai levar um níquel, um centavo dessa terra naquele dia. Jesus fala, não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhe em primeiro lugar pela que subsiste para a vida eterna. Essa tem que ser a tua vitória maior na sua vida, o seu lema de vida. Sabe qual é o lema desse ministério, dessa igreja que Deus nos deu? Preparando um povo para se encontrar com o noivo. Agora, preparando como? Sede santos, porque eu sou santo. Seja uma pessoa que entenda que Deus não brinca com nada nem ninguém. Que Ele não quebra princípios para me agradar nem para te agradar. Querido, a espada corta aí, mas corta aqui do mesmo jeitinho que corta no você, corta em mim. Então a gente tem que ter o quê? Temor e tremor. Provérbios 1,7 diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas o versículo B fala uma palavra, meu Deus, assustadora. Que os loucos desprezam o temor a Deus. O que é o temor a Deus? É você estar lá no seu trabalho? Sabe aqueles desenhos animados que aparece o capetinha e o anjinho? Hollywood deu uma acertada, porque é mais ou menos daquele jeito que acontece na nossa vida real. Aí o capetinho vem para você e fala assim, ei, fala daquele seu trabalho, lá com aquele seu colega. Aí quando você vai chegar perto do Espírito, você fala assim, filho, não fala não. Ah, não vou falar não, isso é temor de Deus. Ainda sai de perto, foge da parede e fala assim, eu me perdoo porque eu pensei, já estou lascado daquele dia.
Me perdoa, Senhor, lava a minha mente, meu coração. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu não posso pecar. Meu Deus, aquele meu chefe é uma bênção. Jesus, abençoa, Senhor, aquela vida, meu Pai. Está entendendo, querido? Por quê? Porque se você ceder à tentação e falar assim, o que está aqui vai ser contaminado. Porque o veneno que está em você vai estar na veia do outro. Aí você já percebeu aquela pessoa que fala assim, é mesmo? Nossa, mas ele não pensa, não acredito, verdade? Não, e eu estou te contando, não conta para ninguém. Não precisa contar para ninguém. Ele já sabe. Ele já escutou. Ninguém mais precisa saber. Para aquele dia você ter a prestação de contas, ele já soube. Antes da palavra sair da nossa boca, querido. A Bíblia diz que ele já sabe, conhece a palavra. Por quê? Olha o que Romanos 2,16 fala, olha que ensinamento profundo. De acordo com o evangelho que eu anuncio, olha que responsabilidade, olha que a palavra que Paulo coloca, dá licença, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Deus vai julgar o que, querido? Os segredos, tudo que está escondido. Tudo que o marido falou para a esposa na calada da noite, debaixo dos lençóis. Tudo que o amante falou para a amante num motel que ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Vai ser proclamado em alta voz para todos os seres. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, só para te assustar. Meu desejo hoje é que o Espírito Santo de Deus te assuste. Você nem durma hoje. Você veio ter uma insônia espiritual. É a madrugada inteira, você vai sair amanhã igual um zumbi assim para o seu trabalho. Pode botar a culpa aqui nas minhas costas, as costas é larga, pode falar. Mas que você passa a noite inteira em pranto, chorando e gemendo diante do Senhor. Para que você não erre. Para que você não vacile. Para que você não corche entre dois pensamentos. Para que você entenda que nós vamos prestar conta do Senhor de todas as coisas que fizemos, falamos, praticamos nessa vida. Quer sejam boas, como Eclesiastes diz 12. Quer sejam más. Então, querido, não se engane com conversas tolas, vãs, inúteis, fúteis. E muito menos se engane. Mas que você sabe, entenda, compreenda, querido, que esse dia está chegando. E só para te assustar, imagina que hoje, esquece as gerações passadas, esquece o povo de Israel, a igreja primitiva, esquece Adão, Eva, Caim, Abel, esquece essa turma toda, esquece o Velho Testamento todinho, esquece esses 2000 anos para trás, vamos pensar agora, no hoje, agora, hoje, tem 7 bilhões e mais de 700 milhões de pessoas no mundo. Hoje, se o julgamento de Deus fosse só com essa geração, o que o Joãozinho falou com o Manuelzinho, na calada da noite, vai ser proclamado e falado para 7 bilhões e 700 milhões de pessoas de ouvirem ao mesmo tempo. Só que não vai ser só com essa geração. Saul vai estar ouvindo, Davi, Adão, Eva. Tem gente que vai chegar lá e falar, mas a Eva está no céu. Por que a Eva está no céu? Porque ela se arrependeu. E você que nunca se arrependeu, que achava que é melhor do que os outros? Você que desprezava os outros, que falava mal dos outros? Irmão, a gente precisa entender que com Deus ninguém brinca, entender mesmo. Compreender, saber essas coisas, que isso é sério. Quando o Paulo está falando, olha, Deus vai julgar os pensamentos, irmãos, secretos. Homem, mas pastor, ninguém viu, não precisa, ele já viu. Pastor, eu tenho certeza, ninguém ficou sabendo, não tem problema, ele ficou sabendo.
tão certo como eu te falo, e pode você me ouvir. Mas duas coisas eu quero ressaltar sobre o juízo de Deus. E eu quero ressaltar isso aqui, porque quando o Senhor me mostrou esse versículo aqui, eu fiquei maravilhado. A primeira coisa, presta muita atenção. Quem é de Deus, quem nasceu de novo, quem experimentou o novo nascimento, quem tem o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, esse não tem medo de falar, nem de ouvir do juízo de Deus. Ele não tem medo, por quê? Porque ele é de Deus. Ele vive para Deus. Mas quem não tem Deus, tem medo e foge do assunto. Evita. Já imaginou se essa igreja que tivesse umas 1000 pessoas, aí ia ter, né, o joio misturado no meio do trigo? Aí ia ter gente que olhar para a mulher e falar assim, para que eu vim hoje? Para esse pastor ficar pregando juízo. Não tinha uma palavrinha melhor para ele pregar? Não tinha uma palavrinha mais light para ele pregar? Mas, meu Deus do céu, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe que espírito é esse? É o espírito do Félix. Está em Atos dos Apóstolos. Abra comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. Paulo estava ensinando para Félix a palavra de Deus, ensinando da justiça de Deus, ensinando sobre o juízo de Deus, ensinando sobre o domínio próprio. Ao invés de Félix querer saber e aprender e entender as coisas de Deus, não, ele ficou apavorado. Olha o que diz o texto. E tratando Paulo ele da justiça, a justiça, qual justiça, querido? A justiça de Deus, que nos justifica. E o que? Do domínio próprio, que é o que? A temperança, fruto do que? Do Espírito Santo de Deus. E do que mais? Do juízo vindouro, do julgamento final. Aí a Bíblia diz, Félix, apavorado, a tradução fala espavorido, respondeu, por agora vai-te, e em tempo oportuno te chamarei. Você já percebeu o que esse Félix fez? Ele cumpriu exatamente o que Hebreus diz em 3 versículos. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Este homem, em vez de compreender, se submeter, se humilhar diante de Deus, ele fez o famoso jeitinho brasileiro, falou assim, ô Paulo, pode ir embora agora, não quero mais ouvir disso, por favor, vai para tua casa, vai lá para teu cárcere, porque eu não quero saber dessas coisas. Eu costumo dizer que esse é o espírito de Félix, que vai empurrando as coisas de Deus com a barriga, que vai deixando para amanhã, e nunca resolve no hoje, enquanto que a Bíblia diz hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por quê, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que realmente reza o Pai Nosso, não ora o Pai Nosso. Por que que reza? Porque o Pai Nosso ensina uma palavra muito séria que muito do povo de Deus não compreende e não entende. Diz assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E entre parênteses está dizendo assim, inclusive na minha vida. Mas muita gente é boa para rezar o Pai Nosso e rezar assim, faz a tua vontade, Deus, no céu, na terra, inclusive na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho, do meu papagaio, do meu periquito, faz na vida do pastor, da mulher dele, do filho, do cara, mas não faz na minha vida não. Na minha vida quem faz sou eu. Meu pai estava beirando aos 70 anos de idade, já disse aqui uma vez, mas vou repetir para alguns que não viram. E eu disse para ele assim, pai, sabe o que o senhor está fazendo com o Senhor? Eu abri a porta da casa dele e falei assim, sai daqui, Deus, dá licença, quem manda nessa casa paga essas contas aqui sou eu, quem manda aqui sua primeira e a última palavra é minha. Fechei a porta, meu pai assustado. Irmão, mas é exatamente isso que muitos ministérios estão fazendo com Jesus. Jesus chega a dizer, eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está falando para uma igreja, está falando para o povo que se diz que é dele. E muita gente está com o coração duro, fechado, querido. Muita gente está com o coração encantado com as coisas dessa vida, dessa terra, querido. Então a gente precisa entender, querido, que com o Senhor
Não tem crente meia boca. Não tem tô ocupado. Ou você e eu estamos available, ou a gente está na unha do cão. Isso é sério, viu, querido? Talvez seja uma das coisas mais sérias que você já ouviu em toda a sua vida. E o terceiro ensinamento que a gente aprende sobre o juízo final, sobre o que o Senhor quer ensinar para a gente essa noite, é tudo que fizermos nessa terra será passado no crivo do Senhor. Haverá prestação de contas. Vai prestar conta. Lembra no Brasil, quando você trabalhava lá no supermercado, lá na padaria, na empresa do seu pai, da sua família? O contador tinha tudo seu, registrado, suas horas, tudo que é seu, do que é do seu patrão havia o quê? Uma prestação de contas. Geralmente, não ficava nada para você a mais, nem para o seu patrão. Tudo que era seu é seu, tudo que era dele é dele. Agora nós estamos falando de uma geração corrompida e pervertida, maligna, perversa, má. Havia o quê? Honestidade e transparência. Geralmente, não todos. Você sabe o que eu estou falando. Agora você imagina com Deus, querido. Você acha que vai ter alguma coisa? Você, irmão, sabe aquela sujeirinha que está assim à vista, aí ninguém olha para um lado, olha para o outro, joga, levanta o tapetinho, joga debaixo do tapete? E ninguém viu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Até o tapete vai ser levantado naquele dia. Até o tapete. O Salso ficou todo preocupado agora, hein? Só viu uma dando uma cutucada na outra ali. Brincadeira. Olha só. Lucas 16, 2. Tem uma palavra tão séria. Jesus falando sobre exatamente isso, prestação de contas. Ele está dando um exemplo rápido que eu quero falar com você. E ele chamando disse, isso aqui é um exemplo do que vai acontecer, querido. Dá-me contas da sua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Eu quero ficar com essa palavra. Dá contas da sua mordomia. Todos nós somos mordomos, querido. Já falei isso aqui, vou repetir. Uma vez eu fui chamado em Framingham para dar um curso de liderança. Falei uma coisa ou outra, esse povo vai me amar ou vai me odiar. Não tem jeito que do cara ser meia boca com o pastor já, ou vai me odiar ou vai me amar. E eu ensinei para aqueles líderes, e eram muitos naquele ministério, que o verdadeiro líder é aquele que serve, que não é servido. Hoje a gente tem uma grande gama ministerial sobre a face da terra, de gente que quer ser servido, mas não faz nada para servir e diz que é líder. Irmãos, tá gravando? Oh meu Deus, coitado, vai gravar isso aí. Se tem uma coisa que eu tenho asco, é aquelas igrejas sentadas com aqueles monte de chefe de tribo de sentado aqui em cima e os plebeus tudo embaixo. Rapaz, eu não suporto aquilo. Não suporto. Como se alguém aqui fosse melhor do que alguém, fosse mais importante que alguém, como se alguém fosse superior a outra pessoa. Não, querido, não confunda responsabilidades com a questão da pessoa viver diante de Deus, não, querido. Porque nós somos tudo farinha no mesmo saco. Vamos voltar para o saco, porque a gente é pó. Então, querido, a gente precisa entender o seguinte: um dia nós vamos dar contas para Deus da nossa mordomia. E o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer de gente naquele dia chorando amargamente? Oh, Senhor, eu não tive tempo. Ai, Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer, minha mão estava tão ocupada com as coisas dessa terra. E Deus vai falar: eu não te conheço. Mas, Senhor, tem misericórdia, no teu tempo passou. A sua oportunidade foi lá na terra. Que esses dias eu mandei um vídeo no grupo da igreja sobre aquele rapaz que morreu e ele começou a gritar dentro do hospital: oh, Deus ali, aquele vídeo maravilhoso, aquela coisa maravilhosa, espetacular. Sabe o que aquele rapaz ele teve? Ele teve um vislumbre da eternidade.
Sabe o Vander, meu amigo, que morreu em 2002, 2003, quando ele morreu a primeira vez? Literalmente. Ele tinha 2% de vida de chance de sobreviver. Estava literalmente morto. Ele entrou dentro de um corredor florido, lindo, que ele nunca viu flores tão maravilhosas, um céu tão azul daquele. Ele estava entrando dentro da presença do Senhor, porque o céu é a presença de Deus. O céu sem Deus, ele é nada, é como essas 4 paredes vazias, sem vida. E ele pediu para Deus para voltar. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele, igual Deus deu para o rei Ezequias. Deus permite a gente passar por isso, para a gente contar para algumas pessoas céticas e carnais e incrédulas, que a única certeza que você tem na sua vida é que você vai morrer. E há um ditado que já expressa isso: para morrer basta estar vivo. 145 mil pessoas vão morrer hoje antes da meia-noite. O problema não é morrer, querido. Nunca foi. O problema é morrer sem Jesus, querido. É um problema eterno. Não tem volta, tem conserto. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem reencarnação. Não tem segunda chance. Por quê? Porque a palavra de Deus já bem diz em Hebreus 9, 27. Ao homem, eu, você, qualquer um desses bilhões que está aqui, está ordenado morrer Morrer o quê? Uma só. Não é 2, é uma só vez. Vindo depois disso o quê? Agora, irmão, por que muitos de nós acham que isso aqui é balela? É história para boi dormir? Não, pastor. Que isso, pastor? Eu acredito nisso aí? O cara fala que acredita, mas ele é ladrão. Ele é adúltero. Ele é maldizente. Ele é fofoqueiro. Ele é mexeriqueiro. Ele é prostituta, ele fica vendo mulher pelada na pornografia no computador. Espera a mulher dormir e vai ver a pornografia e vai ver os demônios entrando dentro da alma dele, destruindo a vida dele. E sem saber que naquele dia o telão que vai ser aberto vai passar ele lá na frente do computador, sozinho, sem ninguém vendo. E os demônios entrando tudo dentro da alma dele. E os mais de 7 bilhões vão ver ele na frente do computador, cometendo o que a Bíblia diz de adultério, se for casado, ou prostituição, se for solteiro. Sabe por quê, querido, que eles fazem isso? Porque eles não têm temor de Deus. Porque o temor do Senhor te afasta dessas coisas. Paulo fala: posso todas as coisas, mas aquilo que não me edifica eu não vou fazer. Por quê? Porque exatamente o que Paulo estava tentando explicar para Félix: domínio próprio, fruto do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente entende que nós vamos prestar conta da nossa mordomia, que só tem uma morte, que depois disso é o juízo final, a gente começa, sabe o quê? A gente começa a viver Colossenses, pensar nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Buscar as coisas lá do alto e não nas daqui de baixo. A gente começa a viver Mateus 6,33. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente começa a fazer, sabe o que, querido? Uma dieta na nossa vida espiritual. Para a gente não ser um crente fat, cheio de gordura. Mas a gente ser um crente o quê? Forte no Senhor. Dependente de Deus, das coisas de Deus. Olha o que Deus mostrou para Paulo. Ensinou para ele em 1 Coríntios 4, 5. Olha o que ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo. Antes daquele dia, outra tradução. Até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará. O que Deus vai fazer? Ele vai trazer as coisas ocultas à luz do dia e vai manifestar os desígnios, ou manifestará os desígnios dos corações dos homens. Então cada um receberá de Deus o louvor. Mas o que aconteceu aqui?
Quando Jesus diz para umas pessoas, ele diz assim, servo bom e fiel. O que ele está ensinando? Que aquela pessoa se gastou a sua vida por ele, pelo reino dele. Que aquela pessoa colocou a mão no arado e não olhou para trás. Que aquela pessoa andou em santidade. Buscar a santidade, querido, para você ser santo. Porque a santidade, querido, é para poucos. Semana passada eu terminei a ministração falando de Apocalipse, aquele que é sujo, o quê? Sujo cada vez mais. Rola na lama, no pecado, faz o que quer. Só não esquece que de todas as coisas, Deus trará juízo. E aí, querido, aqui está a Bíblia. Terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Aí aqui entra a palavra que as pessoas têm que ser lembradas. Sabe por quê, querido? Você sabia que Deus mandou escrever? Quem sabe por que Deus mandou escrever o livro de Crônicas? 1ª Crônicas, 2ª Crônicas. Sabe para quê? Para que as pessoas se lembrassem do que Deus fez no passado. Crônicas é uma história que foi contada. E aí se você pega a história de Israel, você aprende um monte de coisa. Por exemplo, toda vez que Israel obedecia a Deus, a chibata comia nos inimigos de Israel. Sim ou não? E toda vez que Israel desobedecia a Deus, a chibata comia? Porque Deus não faz o quê? De pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, Deus está me dando uma palavra. Eu falei, Jesus, não dá essa palavra para mim. Não, eu briguei com Deus. Eu falei, Deus, eu não vou pegar essa palavra, não. Aí ontem à noite eu estava... Sabe quando você está tendo uma discussão santa com Deus? De vez em quando a gente se pega lá em casa. Quer dizer, ele me pega, né? E aí eu falei com Deus, nossa, essa palavra vai dar um trabalho, vou ter que estudar 1 milhão de coisas, vou ter que fazer. Quando Deus falou assim comigo assim, abre o computador, o seu celular. Quando eu abri o celular, a primeira coisa que tinha, falando da palavra que eu estava querendo recusar de pregar, para trazer num domingo. A primeira coisa que veio na minha mente, mas como você está preocupado com o quê, meu filho? Ezequiel, Deus chegou para Ezequiel e falou assim, meu amado, prega. Se eles vão ouvir, se não vão, prega. Salva alguns, Ezequiel. Não se preocupa se eles vão gostar, dar joinha, bater palma. Não, Ezequiel, isso não é para você, Ezequiel. A glória é minha. Eu não divido ela com ninguém, Ezequiel. Faz o que eu estou mandando, Ezequiel. Irmãos, eu tenho 2 palavras que eu ainda não preguei ninguém. Vou confessar para vocês. Só estou esperando a hora que Deus vai falar assim, é hoje, amanhã, agora, semana que vem. Uma palavra que Deus me deu sobre o Espírito que atuava em Jericó. O Espírito de Jericó. Nunca preguei essa palavra na igreja. Está guardadinha. E a outra palavra, porque Deus nunca usou um homossexual na história da Bíblia. 7 páginas de palavra. Um dia eu comentei para um pastor, ele teve diarreia. Ele falou assim, pastor Geraldo, vão te prender, pastor Geraldo, essa palavra é muito pesada para os nossos dias. É por isso que eu não preguei. Que é o dia que ele mandar eu pregar, eu vou pregar. Irmãos, vou abrir um parênteses para você. Deus já me deu cada palavra para pregar naquela rádio. Que se eu falasse 1 milésimo do que eu já falei ali, sem o Espírito Santo de Deus me dando cobertura, meu amigo, eu não estava ali nem uma semana. Não estava, eu estou falando para você. Agora, querido, eu aprendo uma coisa com a Bíblia, com os apóstolos. Importa mais a gente agradar a Deus que agradar os homens. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, querido. A Bíblia diz em Apocalipse 20:12. Olha um relampejo para você ver como é que vai ser o dia do juízo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É mais ou menos assim, ó.
Você abriu o seu olho amanhã, a página está em branco. Você abriu o olho, abriu a sua boca reclamando da neve. Mas de novo essa porcaria dessa neve hoje está lá. De novo a porcaria da neve. Aí você chega no seu carro, mas que porqueira de carro velho esse que não pega direito. O anjo está lá, que porqueira de carro velho que não pega direito. Aí o anjo, vou falar uma adenda aqui, posso? O anjo coloca em parênteses assim, milhões queriam ter esse carro velho que você tem. Só para piorar a coisa, entendeu? Só para complicar o nosso lado, irmão, tô falando, gente. Aí você brigou com a esposa, com o marido, com o cachorro, xingou no trânsito. Aí você falou, aconteceu, tá? E quando chega no final do dia, você falou, aconteceu, brigou, aí tá lá a sua página escrita. Por você. É esse livro que vai ser narrado tudinho, seu e meu. Esse é o livro que Jesus está falando. Posso te perguntar uma coisa? Vamos falar aqui só entre a gente aqui, que as más línguas não nos escutem. Será que a gente acredita nisso que a gente está acabando de ouvir e ler? Será que realmente você acredita nisso que eu estou dizendo para você que está na palavra que João relatou através de Jesus? Será? Não me responda. Fique para você a sua pergunta, a sua resposta. Por que eu te digo isso, irmão? Porque tem muita gente que está dentro da igreja, pastor, doutor, que não acredita. Como não acredita, pastor? Ele prega, ele fala. Não acredita. Porque se ele tivesse um pingo de temor de Deus, ele não falaria muita coisa que fala, nem pensa, nem olhar. Se ele tivesse pelo menos um pingo de temor de Deus, ele trancaria os seus lábios, colocaria um guarda na sua boca. Porque pelas suas palavras você vai ser salvo, pelas suas palavras você vai ser condenado. Olha o que diz Eclesiastes 3,17, já estamos terminando. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Mais uma vez o Senhor está usando a pena para dizer que Ele vai julgar tanto o homem bom como o homem mau, aquele que é, como aquele que fala que é, como aquele também que não é. Há um tempo determinado por Deus, querido, para julgar todas as coisas. E para terminar, Hebreus 4,13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Olha o que essa palavra nos ensina. E não há criatura alguma encoberta ou escondida diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos prestar contas, ou nessa tradução temos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que havemos de prestar contas. O homem vê assim, mas Deus vê assim. É por isso que você pede para muita gente, abre a tua boca, fala. Ele não pode falar nada, porque a boca fala o que está cheio o coração. Vocês estão entendendo o que vocês estão ouvindo? Entende quando o salmista fala, põe um guarda na minha boca? Porque Deus não tem um culpado por inocente.
que o Espírito Santo de Deus tirasse o nosso sono essa noite. A gente chegasse no nosso trabalho com uma olheira desse tamanho assim. Aí o seu patrão perguntasse assim: você não trabalhou hoje? Você não dormiu hoje não? Não. Aí você ainda pregasse para ele: por que você não trabalhou? Sabe por que eu não dormi? Ela dizendo: porque o Espírito Santo me chamou no canto. Ele falou que se eu não mudar de vida, eu vou para o inferno. O Espírito Santo falou que se eu não mudar de vida, eu vou ser julgado naquele dia e vou ser lançado no fogo eterno. Eu não dormi porque eu aprendi pela primeira vez o que os demônios fazem. Os demônios creem e estremecem. Eu criei minha vida inteira, mas nunca me estremeci diante de Deus. Minha Bíblia fala: se você crê em Deus, faz os bens. Porque até os demônios creem e estremecem. Eles, quando falam de Deus, eles falam assim, ó, estremecem. E muitos de nós: aquele dia eu me safo. Deus é amor. Deus é amor. Já viu a filosofia hoje? Diabólica. E até mesmo muitos protestantes pregando esse amor. Deus é amor. Deus não vai lançar ninguém no inferno, não. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus vai tomar vingança, 2 Tessalonicenses 1:8, de dois tipos de pessoas: os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estarão banidos da face do Senhor por toda a eternidade. Mas que eu e você não estejamos junto dessas pessoas, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vamos orar? Nós vamos orar ou nós vamos chorar? Acho que é melhor a gente chorar, né? Vamos chorar? Vamos orar diante do Senhor? Amém, queridos?